Você pensa que todo mundo só tem 24 horas no dia. E se eu te disser que você pode ter mais do que 24 horas no seu dia aplicando uma técnica simples, que eu vou explicar agora. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu vou falar sobre tempo e vou ensinar o que eu faço para otimizar o meu tempo e para acabar tendo a sensação de ter mais tempo livre, mais tempo para fazer as coisas que eu preciso realmente e também fazer as coisas que eu quero, né? Aquele a mais que a gente faz para a gente poder ter um resultado melhor e criar a nossa prosperidade, mudar a nossa vida, transformar, né? Às vezes você tem vontade de aprender uma coisa nova, às vezes você tem vontade de mudar de emprego, às vezes você tem vontade de construir uma vida diferente, só que te falta tempo. Então eu vou te explicar nesse vídeo como você vai fazer para otimizar isso e para conseguir ter o tempo que você precisa para fazer as outras coisas também. Antes de começar a falar desse assunto, eu vou pedir para você dar uma olhadinha, se você está inscrito aqui no canal, se você não tiver inscrito ainda, se inscreva, tá? Para você receber as nossas notificações, dá uma ajuda aqui pro canal e também compartilhe com outras pessoas essa informação, dá o seu like ou dislike se você gostar ou não gostar no final do vídeo, que dessa forma a gente consegue enviar esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e a gente vai poder ajudar mais gente. Aqui embaixo também ficam todas as informações sobre as nossas terapias, sobre o nosso trabalho, você vai poder ter todas as informações sobre as nossas aulas de domingo e também sobre os trabalhos que a gente faz individuais aqui, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na caixa de informação. Então vamos falar desse assunto que, na verdade, é uma coisa que eu faço inconscientemente há muito tempo. Eu vou falar assim de quando eu me lembro, né? Lá em 2005, eu tinha acabado de me formar e eu tava com um trabalho que eu não gostava muito, né? Eu trabalhava atendendo o telefone, era a minha única função, atender o telefone, anotar recados ou mesmo fazer transferência de chamadas. E eu queria muito, eu tentava ali dentro da empresa, né, conversar para ver se eu conseguia ter mais funções, até porque eu queria ganhar mais, ganhava muito pouquinho, e não tinha jeito, não tinha conversa, né? Ah, não tô precisando, e eu ficava lá o dia inteiro sentado, esperando para atender telefone, né? Às vezes eu saía para fazer algum serviço fora, mas basicamente a minha função era só essa. E eu não podia, por exemplo, ficar mexendo no computador. Isso era uma regra ali, eu não podia, sei lá, ficar pesquisando alguma coisa na internet. Eu não podia fazer isso porque eles achavam que, tipo, eu tava, sei lá, né, fazendo uma coisa que não era para o trabalho. Só que a maior parte do tempo eu ficava numa mesa sentada, olhando para uma parede, né, com o telefone na minha frente e o telefone nem tocava. E nesse período eu não podia mexer no computador ou fazer alguma outra coisa, né? E também não me davam outras funções, embora eu estivesse pedindo. Estranho, né? Mas era assim que funcionava. E aí eu peguei e comecei a levar palavras cruzadas, porque era uma forma de eu me ocupar ali fazendo alguma coisa. E quem não sabe, fazer palavra cruzada é muito legal porque você expande a tua mente, você expande o teu vocabulário, né? Você acaba aprendendo várias palavras diferentes. Isso foi uma coisa que começou a me dar ideias, né? E aí eu passei também a procurar alternativas para poder ganhar um extra. Só que eu não poderia fazer esse extra ali naquele trabalho. Eu teria que fazer em um outro momento e eu trabalhava o dia todo e aquela coisa. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a chegar em casa e pesquisar, né, sobre trabalhos e eu comecei a pegar produtos para revender de porta em porta. Então, durante o horário do meu almoço, eu ia vender esses produtos. Só que eu odiava vender. Eu era péssima nisso, eu não sabia abordar as pessoas, eu tinha vergonha e etc. Então, eu comecei a pesquisar como fazer técnicas, né, aprender técnicas para eu poder melhorar essas vendas. E isso foi num período ali de 5, 6 meses que eu fiquei nesse estudo. Só que eu ficava muito tempo ali parada no trabalho, sem fazer nada. E eu não podia mexer no computador, mas eu podia fazer palavra cruzada. Tá. Aí eu peguei o meu Discman, dá até pra se sentir meio velhinho, né, falando de Discman, né, pros mais novinhos é um aparelhinho, como se fosse um Walkman, o Walkman também é velho, peraí. Pensa no teu celular, tá? Então ali era um aparelhinho, só que você tinha que ter uma case com CDs, e você punha ali, né? O CD pulava e só funcionava a pilha, não tinha esse negócio de recarregar a bateria e tal, né? Só dava pra você comprar pilha recarregável, mas também não era muito eficiente, gastava muito rápido, mas era o que eu tinha. Então eu
peguei e comecei a gravar CDs e com essas palestras, né, de vendas, e comecei a ficar ouvindo. Eu punha lá o meu Discman em cima da mesa, durante o horário que eu ia almoçar também no caminho, eu ficava lá com o meu Discman, tem que segurar assim, né, porque senão pula, e aí eu ia ouvindo aquelas palestras, né, enquanto eu estava almoçando, estava ouvindo enquanto eu estava trabalhando, e essa foi uma forma que eu usei naquele momento para otimizar o meu tempo. Então eu conseguia, naquele momento que eu estava fazendo uma outra coisa, na verdade eu estava num trabalho, e eu não tinha como sair dali, eu não tinha como buscar outra coisa, mas eu tinha essa alternativa de pôr ali um fonezinho de ouvido e ficar ouvindo uma palestra, de estar ouvindo informações, né? E aí eu ficava ali com um papelzinho, fazia umas anotações e tal, e com isso eu fui aprendendo. Em 6 meses fazendo isso, eu pedi demissão desse trabalho que eu tinha e eu fui trabalhar somente com as vendas. Porque isso em um mês, quando eu realmente comecei a vender com as técnicas que eu aprendi, eu ganhava nesse trabalho, acho que era R$445, se não me engano. E aí, em um mês vendendo, eu fiz R$1.200, mais ou menos. E aí eu falei, peraí, e se eu fizer isso num período integral, eu vou conseguir ganhar muito mais. Então eu pedi demissão daquele emprego e fui fazer isso. Tá, é uma história legal, mas o que eu tô querendo passar para vocês, que eu fazia inconscientemente, eu não sabia disso antes. E hoje eu uso isso no meu dia a dia. Por exemplo, a ideia desse vídeo aqui, eu ontem fui no supermercado, enquanto eu estava indo, eu pensei, peguei o celular, coloquei ali para gravar e fui falando as ideias para gravar no celular. Ou seja, eu estava ali, era 10 minutos para ir, o tempo que eu ia gastar lá no supermercado, depois mais 10 minutos para voltar aqui para casa, depois o tempo de tirar as compras. E nesse período, enquanto eu estava indo, eu gravei ali as ideias. Na volta gravei mais algumas ideias, né? E depois, enquanto eu estava tirando a compra do carro, eu pus para ouvir essas ideias, né? Demorei ali um tempinho e ouvi de novo e aí fui amadurecendo e tô aqui agora gravando o vídeo. Então era um período que eu estava fazendo uma coisa que não tem jeito, né? Você tem que fazer. Um dia você tem que ir no supermercado, né? Você tem que tirar a compra do carro, você tem que lavar a louça, você tem que tomar o seu banho diário. Então você tem que às vezes limpar a sua casa, fazer uma faxina. E o que você está fazendo com a sua mente nesse período em que você está realizando essas tarefas que são mecânicas? Eu dirigindo o carro, isso é mecânico. E eu fui fazendo isso durante muito tempo da minha vida, né? Eu tinha uma empresa que eu buscava, que era em outra cidade, então eu, uma vez por semana, ia lá nessa empresa para buscar mercadoria, e aí eu demorava uns 40, 50 minutos de carro na estrada, e depois 40, 50 minutos voltando, e eu tinha essa técnica já, isso era uma coisa que eu tinha bolado lá em 2005, e isso foi mais ou menos, acho que em 2011, 2012, eu relembrei disso e gravei de novo os CDs das coisas ali, no caso era daqueles produtos ali que eu precisava conhecer melhor os produtos, né, para ter argumentos de venda, e eu gravei, coloquei no CD do carro, ainda era CD, tá? Eu ainda não tinha aqueles rádios, né, super modernos, eu tinha um carro simples e o meu rádio também era simples, era de CD. Então, punha lá e eu ia ouvindo as coisas, chegava lá, conversava, tirava dúvidas sobre aquilo, depois voltava, e todo mundo às vezes pensa que, eu não tenho tempo, porque eu fico 2 horas no ônibus para ir para o meu trabalho. Como que eu vou me especializar em outra coisa? Eu não tenho grana para comprar um curso. Eu quero, sei lá, mudar de profissão, eu hoje sou secretária, mas eu tenho vontade de ser esteticista, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso de estética. E eu tô aqui, né, no ônibus, como que eu vou fazer? Hoje você tem um negócio pequenininho, ó, você enfia dentro do bolso, você enfia dentro da bolsa, com um fonezinho aqui, e você pode estar alimentando a sua mente ao mesmo tempo que você está fazendo tarefas cotidianas, mecânicas ali, que você não precisa estar pensando completamente, né? Se você está dirigindo, por exemplo, você sabe os movimentos que você tem que fazer, você precisa prestar atenção no trânsito, no que está acontecendo em volta, olhar os retrovisores, mas a sua mente, ela pode estar ouvindo outra coisa, assim como você ouve o rádio, uma música e fica lá cantarolando, como você às vezes conversa com uma pessoa que está no passageiro. Então, muitas vezes a gente pensa que o tempo é um adversário e o tempo é um aliado. Só que a gente não tem essas ideias de usar esses momentos que não tem jeito. Pô, eu tenho que tomar banho, eu tenho que lavar louça. Eu, às vezes, assim, quando tem bastante louça ali, eu demoro 20, 30 minutos para lavar louça. Poxa, quantos vídeos da Vivian dá para assistir com 20, 30 minutos?
Dá para assistir vários. Eu tenho vídeos aí que tem 5 minutos cada um, tem uns que tem 15, tem uns que tem 20. Dá para você pegar aí e aprender um monte de coisa. E aplicando essas técnicas na sua vida. A gente fala muito mais aqui de espiritualidade porque a gente tem uma ideia de transformar a mente, de mudar essas crenças, de virar essas chavinhas. Mas isso pode ser usado em todas as coisas. Você não precisa virar a chavinha só, agora eu sou espiritualizada, né? Agora eu acredito em extraterrestres, agora eu sou espírita, agora eu sou, sei lá, eu agora participo da religião tal, ou agora eu sou espiritualista, me considero universalista. Isso, se você não colocar na sua vida prática, não significa nada. Nós criamos a nossa realidade. Isso é uma verdade da mecânica quântica, é uma realidade da vida. A gente atrai mais daquilo que a gente vibra. Então, se você tá ali desanimado no ônibus, falando, eu odeio esse trabalho que eu tenho aqui, que droga, ganho pouco, e eu queria muito ser outra coisa, eu queria ser terapeuta, eu queria ser esteticista, eu queria. Só que você não tá otimizando o seu tempo para chegar nesse objetivo que você quer, você vai ficar sempre no queria. E você não vai chegar. E aí você vai entrar num ciclo de reclamação. E na verdade, as dificuldades, as dores, elas chegam até a gente para dar aquele chacoalhão. Sabe? Imagina, é igual você tá distraído lá na aula e de repente o professor grita: ô fulano, presta atenção. Aí você dá aquele... né? Então a vida faz isso com a gente também. Você dá às vezes aquele susto, aquele baque, aí você olha. Só que as pessoas, elas têm a tendência de odiar aquilo de diferente que aconteceu com elas. Eu vou até citar um exemplo aqui de um comentário que a gente recebeu aqui de uma pessoa que acompanha o canal, né? E essa pessoa estava falando sobre morcegos, num outro vídeo que eu fiz aqui sobre o arquétipo do morcego. Essa pessoa falou, eu odeio morcego, não para de aparecer morcego, tem criação, parece que eles me perseguem. Eu falei, pois se eles estão te perseguindo, é porque você tem que olhar para algum sinal que eles estão te mandando. Né? E o morcego, como vocês podem ver no vídeo, vou deixar aqui também, ele representa o renascimento. Então, por que está aparecendo tanto morcego na vida dessa pessoa? Porque ela está sendo cutucada para renascer. Olha só, olha para isso, presta atenção nesse arquétipo, olha para o que isso significa. Por que a natureza está mandando esses animais para próximo de você? Na verdade, a natureza, ela é sábia, então ela manda para próximo da gente aquilo que a gente está precisando mexer. Então por que essa pessoa está vendo os morcegos? Ela tem que pensar, eu odeio morcego, eu odeio morcego. Morcego significa renascimento. Então ela na verdade está odiando o renascimento. Ela não quer se transformar e renascer uma nova pessoa. Só que o morcego vai continuar insistindo. Não percebeu ainda, então vamos tocar mais, vamos mostrar mais, vamos... Você entende? E aí eu falei isso para essa pessoa ali no comentário, falei, presta atenção nisso. O que você está precisando mudar aí, renovar na tua vida? Mexe com isso, começa a olhar para isso, não olhar com repúdio, odeio morcego. Tudo aquilo que você odeia, quanto mais você odeia, né, mais motivos você vai ter para odiar. Lei da atração, lembra da lei da atração. Então se você odeia uma coisa e você não resolve aquilo, você vai sempre co-criar mais motivos para odiar aquilo. Ou seja, vai co-criar uma infestação de morcegos na sua casa. Aí a partir do momento que você, entendi, morceguinho querido, entendi o recadinho que você está me passando e vou começar a olhar para isso. Vou começar a prestar atenção no que eu preciso transformar e vou ter coragem, vou ter força e vou fazer essa transformação. Aí, de repente, você fala, nossa, sumiu o morceguinho aqui de casa e agora eu nunca mais vi morcego. Eu tive já infestação na minha casa e realmente de morcego inclusive, e quando eu fiz a transformação, eu renasci realmente, eu me transformei completamente. Nessa época eu trabalhava num cargo público que eu odiava, só que ganhava bem, então eu ficava lá, será que eu peço demissão? Eu pedi demissão, nunca mais teve morcego na minha casa, e aí? Mas é coincidência, não é coincidência. Tudo aqui é energia, tudo que a gente está vibrando, né? E a nossa vibração está emanando uma coisa que está chamando mais daquela vibração que a gente está emanando. Então, quando você para de emanar uma determinada vibração, aquilo para de acontecer.
Então preste atenção nisso, otimize o seu tempo, comece a prestar atenção nos mínimos momentos que você pode fazer algo para transformar na sua vida. E dá para todo mundo fazer. Ah, meritocracia é só coisa de gente rica. Vou fazer outro vídeo sobre isso depois, tá? É coisa de gente rica. Não é. O mérito, na verdade, ele está em quem não se conforma com aquilo que o outro colocou para ele. Ah, eu nasci em família rica. Então, essa imposição, né? Imposição, eu nasci em família rica, então eu vou ser sempre um mimadinho, filhinho de papai. Não precisa ser assim. Não, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser uma pessoa que, embora eu tenha dinheiro, eu quero ser uma pessoa do povo, eu gosto de gente, eu quero viver de igual para igual com as outras pessoas. Você pode mudar. Ah, mas eu nasci pobre, então eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não tem jeito. E pobre nunca cresce. Esse é o paradigma, né? Eu vi pessoas falarem, né? Até parece que você é bem sucedida sendo terapeuta. Eu sou. Na sua crença pode ser que não dê para ser bem sucedido sendo terapeuta. Mas para algumas pessoas funciona, assim como tem gente que ganha muito dinheiro jogando futebol, ganha muito dinheiro jogando tênis, sendo artista, cantando. Olha coisa que fala, nossa, imagina ganhar dinheiro cantando. Eu amo cantar. Eu vou ganhar dinheiro cantando. Dá. Para algumas pessoas dá, porque elas acreditam que aquilo pode dar certo para ela. Agora, se você não acredita, você pode ficar, isso não dá certo. Tudo bem. Pode não dar certo para você porque você não acredita que dá certo, mas tem um monte de gente que tá conseguindo fazer com que isso dê certo. Então, se você é pobre, se você não tem um bom relacionamento, se você, sei lá, tá infeliz no seu emprego, se você tá desempregado, se você, não sei, nem começou ainda aquilo que você tem vontade de fazer, esse a mais, essa otimização do teu tempo e utilizando ele para algo produtivo que vai fazer você conseguir transformar completamente a sua vida. E eu sou uma prova viva disso, então se eu pude, eu tenho certeza absoluta que você também pode. Se teve gente que era catador de lixo e hoje é milionário, você também pode. Se teve gente que é de uma determinada etnia e é bem sucedido, você também pode. Então não tem esse negócio de é raça, é religião, é grana, eu não tenho grana o suficiente, não. Você precisa ter vontade o suficiente. A grana vem depois, tá? Eu no começo também não tinha grana. Eu pegava o que dava na gratuidade, né? Como eu estou oferecendo aqui nesse canal para vocês. Então faça isso, vá pegando o que tiver e depois, quando você puder, você invista em você e otimize esse tempo que você tá hoje, às vezes, desperdiçando. Né? Ah, vou botar um pagode aqui para ouvir enquanto eu tô lavando a louça. Coloca um negócio que vai te ajudar a crescer. Que aí, com certeza, você vai ter um resultado completamente diferente. Faz o teste e depois me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.